E aí pessoal, vou falar aqui um pouquinho hoje sobre taquicardia por reentrada atrioventricular, ou síndrome de Wolff-Parkinson-White, que é uma coisa que ainda gera um pouco de confusão na hora de entender o mecanismo. E essa é uma taquiarritmia que, se não entender a fisiologia, fica difícil identificar no eletro as suas formas, né? Então, antes de tudo, para a gente relembrar aqui, o impulso ele é gerado no nodo sinusal, desce pelos feixes interatriais, chega até o nodo AV. Do nodo AV passa pelo feixe de His, fibras de Purkinje, os ramos, né, direito e esquerdo, e as fibras de Purkinje por último, carregando o estímulo elétrico até os ventrículos. Interessante lembrar que em um coração normal, a única via de passagem do estímulo dos átrios para o ventrículo é pelo nodo AV. Se a gente lembrar da anatomia, existe um isolamento elétrico entre os átrios e os ventrículos para que os estímulos não passem aleatoriamente das câmaras superiores para inferiores. Então isso é o coração normal. Então em um coração normal não teria como existir o Wolff-Parkinson-White. Só que o que ocorre no Wolff-Parkinson? Existe uma via acessória entre o átrio e o ventrículo, uma comunicação. Imagine aqui do lado do nodo AV se tivesse um caminhozinho. Então todo o impulso que é gerado nos átrios, eles agora podem descer tanto pelo nodo AV como pela via acessória. E isso faz com que existam duas vias de comunicação entre os átrios e os ventrículos. Então esse é o princípio da síndrome, né? Então o que ocorre? Vamos ver aqui. Aqui. Então aqui nós temos o nodo AV, né? Essa região aqui redonda maior, e ao lado do nodo AV tem a via acessória. O paciente que nasce, o indivíduo que nasce com a via acessória, ele pode viver em ritmo sinusal por muitos anos sem manifestar nenhum ataque cardíaco, nenhum ataque arritmia. Então o que ocorre? O estímulo desce do átrio, chega no nódo atrioventricular. Só que simultaneamente, por existir a via acessória, o estímulo ele também chega na via acessória e começa também a descer pela via acessória. Só que aqui tem um detalhe muito importante. No nódo AV existe um atraso fisiológico do estímulo, porque a contração ventricular não pode ocorrer muito próxima da contração atrial, do enchimento atrial. Isso atrapalha a função de sístole. Então, por isso que o nódo AV ele tem a função de atrasar o estímulo que vem dos átrios. Só que como a via acessória não tem uma função de nódo, é apenas uma via, é como ser uma estrada sem pedágio, enquanto que no nódo AV existe um pedágio, você tem que parar, tem que pagar. No nódo na via acessória não tem isso. O estímulo passa indiscriminadamente. Então, o que ocorre? Se a gente olhar aqui embaixo, tem a onda P e tem uma onda R. Só que essa onda R, ela vai subindo lentamente e faz essa chamada de onda delta. O que seria essa onda delta? A onda delta nada mais é do que o estímulo que vem do átrio começa a chegar no nódo AV, só que antes de passar pelo nódo AV, ele já começa a descer pela via acessória. Ele desce pela via acessória e aí já começa a despolarizar o ventrículo, miócito por miócito. Só que como a despolarização ventricular é lenta, porque ela não tem uma condução especializada, essas células dos miócitos, então a despolarização é lenta e ele faz essa onda delta, que é uma despolarização lenta. Só que depois que ele já começa a despolarizar o ventrículo pela sua região superior, o estímulo que estava no nódo AV, ele desce, atinge o feixe de His, feixe direito e esquerdo, e começa a despolarizar agora corretamente pelas fibras de Purkinje de baixo para cima. Então no início a gente tem a onda delta, que é a pré-excitação ventricular, ou seja, o ventrículo fica pré-excitado, antes de passar pelo nódo AV já tem despolarização, só que posteriormente o impulso chega pelos ramos e acaba despolarizando corretamente. Então, em um paciente normal com Wolff-Parkinson-White, você vai ver a onda delta, que é um ventrículo pré-excitado. Apenas isso. Só que
vem mais por aí. E isso é condição normal. E o que faria um paciente desse desenvolver um ataque à arritmia? Principalmente as extrasístoles. Então, se eu tenho, por exemplo, uma extrasístole atrial, se eu tenho uma extrasístole atrial, o que vai acontecer? Eu vou ter o estímulo descendo pelo nódo AV e vou ter o estímulo descendo pelo feixe acessório, correto? Só que se eu tiver uma extrasístole, ou seja, uma sístole precoce atrial, eu ainda vou pegar a via acessória em período refratário. Então, o estímulo ele só vai descer pelo nódo AV. O nódo AV vai ter recuperado, porém a via acessória não. Então, o estímulo ele desce pelo nódo AV e não desce mais pela via acessória, porque a via acessória está em período refratário absoluto. Ela não consegue se despolarizar enquanto não houver o tempo de repolarização. Quem fez isso foi a extrasístole. Então, primeiro conceito, um paciente que tem Wolff-Parkinson-White, nunca você vai ver uma onda delta se ele tiver em taquiarritmia. Porque se ele está em taquiarritmia, quer dizer que iniciou-se com a extrasístole, desceu pelo nódo AV e subiu pela via acessória. Então você não tem pré-excitação. Você não tem estímulo descendo pela via acessória, despolarizando a região superior do ventrículo, entendeu? Então, primeiro conceito é isso. Nunca procurar uma onda delta no ataque à arritmia. Ah, não tem onda delta no Wolff-Parkinson-White. Não, não tem onda delta porque ele fez um circuito de baixo para cima. Então, esse tipo de arritmia ela é chamada de ortodrômica. Ela desce pelo nódo AV e sobe pela via acessória. Por quê? Porque quando ele atinge os feixes direito e esquerdo, o feixe acessório já recuperou do ferido refratário, que estava ainda na hora que ele desceu, só que agora quando ele chega a atingir os feixes direito e esquerdo, a via acessória já recuperou. Então, como tem essa comunicação, então o feixe desce pelo nódo AV, despolariza o ventrículo, quando chega lá em cima do ventrículo, a via acessória já está repolarizada, já está pronto para despolarizar. Então, o que acontece? A reentrada é a chamada de macro reentrada. Ele desce pelo nódo AV, feixes direito e esquerdo, a depender de qual é o lado, né? Despolariza o ventrículo, sobe, quando chega lá em cima, ele encontra a via acessória em seu período já de despolarização e sobe. E aí ele faz esse mecanismo anti-horário. Nódo AV, via acessória. A depender do lado. Se for o ventrículo direito, vai ser horário, né? Ramos direito, via acessória. Ramo direito, via acessória. E ele fica nesse mecanismo de macro reentrada indiscriminadamente. E o que isso vai acontecer no ECG? Primeiramente, aqui embaixo, vocês estão vendo esse do meio aqui. A onda delta some, porque já não tem mais aquele mecanismo de pré-excitação. A gente não vai ter onda P, porque o estímulo não está mais sendo comandado pelo nó sinusal, ele está agora no mecanismo circular de macro reentrada. Então a gente vai ter uma onda R, curta, sem onda, e vai ter uma onda P negativa aqui na setinha, caindo logo depois da onda R. Só que ela não cai assim tão próximo da onda R. Por quê? Porque é uma macro reentrada. Então o estímulo ele tem que passar por todo o ventrículo para atingir a via acessória lá em cima. Então isso necessita de um tempo. E esse tempo faz com que você tenha uma onda R, tenha um pequeno espaço de tempo para depois a onda P cair. E aqui você está vendo, próximo à onda T, a onda P negativa. É negativa por quê? Porque ela está subindo. Ela está fazendo um mecanismo contrário. Então, se você olhar em derivações inferiores como D2, D3 e AVF, vai ver que a onda está se distanciando de AVF. Ou seja, a AVF está no pé. Então, se a onda está subindo, está se distanciando do eletrodo e está fazendo uma deflexão negativa. Esse aqui é o Wolff-Parkinson-White ortodrômico. Agora, o que pode acontecer é o contrário, aqui, logo aqui na direita. Ó. Eu posso ter uma extrasístole e a extrasístole pegar o nódo AV em período refratário e a via acessória não. Quando isso ocorre, olha a morfologia do QRS. Por que isso? Porque se o nódo AV está em período refratário,
e a via acessória não, o estímulo vai descer preferencialmente pela via acessória, certo? Então ele vai descer pela via acessória, vai despolarizar o ventrículo célula por célula, miócito por miócito. Isso vai ser rápido ou vai ser lento? Vai ser muito lento, porque não é uma via especializada. Então, essa é a chamada Wolff-Parkinson-White antidrômica. Ela desce pelo feixe, despolariza miócito por miócito, vai demorar para depois atingir o ramo, feixe de risa e chegar no nó do AV e fazer a macro reentrada. Então, essa é ao contrário da ortodrômica. Então, por isso que o QRS é largo na antidrômica, porque ela tem que despolarizar o ventrículo célula por célula para depois atingir a via especializada e subir. Então, da mesma forma, eu vou ter um DAP retrógrada após o QRS, só que o QRS vai ser bastante largo. Olha, tá vendo aqui o QRS estreito e o QRS largo. Esse é o mecanismo da Wolff-Parkinson-White. Então, o Wolff-Parkinson-White antidrômica é um grande diagnóstico diferencial de taquicardias, taquiarritmias de QRS largo. Por exemplo, uma taquicardia ventricular. Nem toda QRS largo, por exemplo, é taquicardia ventricular. Você pode ter uma taquicardia atrioventricular como essa, você pode ter um ataque supra com aberrância. Então isso tudo tem que ser levado em consideração. Então, deixa eu ver se eu acho que tem mais alguma figura interessante aqui para mostrar. Pronto, aqui um elétron, né? Aqui é um Wolff-Parkinson-White. Então a gente observa a onda P, a onda delta, aqui. Então isso aqui é o que? É um Wolff-Parkinson-White não manifesto. Ele tem uma via acessória, tem uma prestação ventricular, porém o mecanismo está ocorrendo, vamos dizer assim, normalmente. Está descendo pelo nó do AV e depois está recuperando a despolarização. Então você não tem aqui um ataque manifesto, você não tem Parkinson-White manifesto. Deixa eu ver aqui outro. Aqui já é diferente. Aqui a gente tem um ataque, ó, batendo em cerca de 300, 150 batimentos por segundo, um QRS estreito. E aqui, ó, ondas P's negativas retrógradas, logo os QRS. Esse é o Wolff-Parkinson-White manifesto. Então perceba que a onda delta aqui some, porque não tem mais aquele mecanismo inicial. Aqui já tem macro reentrada. E aqui não é esse. E aqui o mais legal de todos, observe aqui embaixo, logo em D2 longo aqui, ó, aí embaixo, ó, o QRS largo. E aqui, ó, na ponta da aqui embaixo, logo na ponta da deflexão, observa que tem umas pontinhas. Essas pontinhas são as ondas P retrógradas. E o QRS Parkinson-White antidrômica. Então é isso aí.